Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem, falando de magnetismo, falando de força magnética. Essa questão, pessoal, ela quando foi aplicada na prova do Enem, o enunciado dela teve algumas falhas. Então, eu coloquei ali Enem modificada, porque como essa apostila essa questão tá na minha apostila, e eu acho que a gente, não pode botar a questão com o mesmo erro de enunciado, Não era nenhum erro, era uma falta de clareza no enunciado, Então, eu coloquei o enunciado e deixei um pouco mais claro o que ia acontecer. E por isso botei ali Enem modificada, tá bom? Mas em termos de valores, em termos de resposta, vai ser tudo igual àquela questão que está no Enem. A modificação era só deixar o enunciado mais claro, tá? Então vamos lá, olha só o que ele fala pra gente. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta quando um botão acionado faz com que uma corrente elétrica I de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K, 5 vezes 10 a menos 2 Newton por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Sabendo que no instante em que a barra atinge a catraca, então a barra vai ser deslocada para frente, atingindo a catraca, tá? Então, sabendo que no instante em que a barra atinge a catraca, a força magnética equilibra a força elástica, a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de quanto? Então, pessoal, o que acontece? Você vai ter uma força magnética puxando aqui, e ele disse que quando a força magnética que atua sobre fio se equilibra com a força elástica, é o momento em que a barra atinge a catraca. Isso foi o que ele falou, tá? Então, repara, qual a corrente elétrica que vai passar pela barra? 6 amperes. Qual o comprimento dela dentro do campo magnético? 5 centímetros. A mola tem uma constante elástica de 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético perpendicular e plano. Só que aqui, o campo magnético está entrando no plano. Lembra que x, o campo magnético está entrando no plano. Aí ele fala, quando acionado o botão, a barra sairá da posição que ela estava em equilíbrio, parada. Então, se a barra estava na posição de equilíbrio e parada, a força elástica era zero. A deformação era zero. Tá? Aí a barra vai ser esticada, a força magnética vai esticar essa mola e no momento que ela atinge a catraca, ela se equilibra, a força magnética se equilibra com a força elástica, tá? Aí, repara, e essa trajetória de saída do repouso até chegar na catraca foi com uma velocidade média de 5 e um tempo de 6 milissegundos. Tá. Aí, isso aqui que era importante. No momento que atinge a catraca, a força elétrica é igual à força magnética. Ué, mas não está escrito não. Ele falou que a força elétrica se equilibrava com a força magnética. Tá bem? Bom, feito isso, pessoal, eu fiz aqui algumas arrumações, o comprimento L do condutor estava em centímetros. Então, eu tirei 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2 metros. A velocidade, metros por segundo, tudo bem. O tempo de 6 milissegundos, não posso, vou ter que tirar esse mili daí.
E o K está Newton por centímetro. O K está Newton por centímetro. Então, olha só o que nós vamos fazer. Repara, ele quer que você calcule qual foi a intensidade do campo magnético que você tem aqui, qual o valor do campo. O que eu fiz, pessoal? Eu vim e comecei da condição que ele deu, que a força elétrica, a força elástica seria igual à força magnética. Quem é a força elástica? É K vezes X. K vezes X. E quem é a força magnética? BIL seno de θ. Nesse caso, o ângulo θ é o ângulo entre o campo e a corrente. O ângulo entre o campo e a corrente é 90 graus. Então, vai ficar seno de 90. Seno de 90. Quem seria esse X? Esse X é a distância que a mola andou até ela ter esticado. Porque aqui ela não está esticada. Quando a mola vai para lá é que estica. Tá? Então, o X é o quanto ela andou para frente. E eu sei que ela andou para frente com uma velocidade média de 5 num tempo de 6 milissegundos. Então, repara, eu posso achar esse X fazendo velocidade média, distância dividido pelo tempo. Porque ela andou uma distância X, que foi a deformação, num tempo de 6 milissegundos. Eu tirei o mili, botei 10 a menos 3 e fiz essa conta. Tá? Fiz essa conta. Quando eu faço essa conta, eu consigo achar o X numa boa. Vai dar 30 vezes 10 a menos 3, 3 vezes 10 a menos 2. 0,03 metros. Como o meu K está em Newton por centímetro, eu botei o meu X em centímetro. 3 centímetros. Então, eu venho, em vez de mudar a unidade do K, eu mudo a unidade de X. O que interessa é que a unidade do K e do X tem que combinar. Se aqui tivesse metro, aqui teria que estar metro. Se aqui está centímetro, aqui tem que estar centímetro. Então, K vezes X, o K eu tenho, o X eu tenho. Beleza, o campo é o que eu quero. A corrente, ele deu. E o comprimento do condutor que está dentro do campo? Ele também deu. Então, se eu jogar aqui, pessoal, tudo que foi fornecido, e a conta fica fácil, porque 5 vezes 10 a menos 2, corta com 5 vezes 10 a menos 2. Aqui é 1. Então, na verdade, sobra 3 dividido por 6. 3 sobre 6 é 1 sobre 2. Quanto que vai ser o campo? 0,5 Tesla. Alternativa letra A, alternativa correta. Então, era uma questão que eu acho que a parte um pouco mais difícil de enxergar era realmente você ver essa relação desse X da deformação da mola com essa velocidade média e com esse tempo. Mas é isso, estava parado aqui, quando liga o campo, vai deformar a mola numa distância X. E essa deformação foi com uma velocidade média de 5 num tempo de 6 vezes 10 menos 3. Aí a gente matou ali o X. Alternativa A, galera. Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.